Saudações, caro telespectador da NCTV. Estamos a iniciar mais uma vez com o programa Semanal Esportivo. Agradecer mais uma vez pelos vossos likes, vossas visualizações nas redes sociais, YouTube, Facebook, que está a ajudar o programa a crescer e atingir patamares elevados. Hoje temos como tema o cancelamento do Campeonato Nacional de Futsal 2024. Dizer que o Campeonato Nacional de Futsal estava previsto acontecer de 5 a 15 de dezembro na província de Manica, concretamente na cidade de Chimoio, mas por questões alegadas pela Federação da instabilidade no país, das manifestações, o campeonato foi cancelado quase em cima mesmo do início deste campeonato. E para falar acerca deste tema que temos aqui nos estúdios, o Mister da casa, conhecedor de futsal, não só na sua fala como em todo Moçambique. Estamos a falar nada mais nada menos do Mister Fernando Fernandes, mais conhecido como Coach Inani. Mister, sinta-se cumprimentado para este debate interessante que tem a ver com o futsal aqui no nosso país. Mister, tudo indicava que o Campeonato Nacional iria decorrer este ano, em Chimoio, mas vamos dizer, há uma semana do início desse campeonato, a Federação tira o comunicado dizendo que, devido à instabilidade no país, questão das manifestações que têm acontecido em todo o país, a Federação achou melhor cancelar para este ano o Nacional. Mister, como é que vê esta justificação e esta posição por parte da Federação Moçambicana de Futebol quanto ao assunto do futsal? Antes de mais, endereço as minhas saudações a todos e agradecer o convite que me foi feito para falar desse assunto acerca do Nacional de Futsal dos Séniores. Dizer que, olha, o nosso país está ocorrendo quase na Zona Sul ocorrendo mais incidentes de manifestações. A princípio começou com manifestação, agora que estamos a ver que já não parecem mais manifestações. Nós estamos a ver agora como protestos, né? E que os incidentes estão a passar acima das manifestações. É uma revolta popular, praticamente. Estamos a ver como um povo ressentido, um povo que procura uma razão, né, com o governo. E isso, os clubes também estão a sentir-se um pouco ameaçados, né, em poder deslocar-se para irem numa outra província participar nesse nacional. Penso que a Federação, para chegar a cancelar, ela viu motivos, né? Há muitas razões nisso, porque há muitas pessoas que estão inseguras, né, em poder viajar para uma outra província que há esses tumultos. E é de lamentar isso, porque esta prova que acontece uma vez por ano em futsal é diferente do Moçambola, que é uma competição que ocorre o ano inteiro, e nós vemos que o futsal é uma modalidade que neste país ainda precisa de ser tratada de uma outra forma, precisa haver mais investimento, precisa haver mais colaboradores, mais patrocinadores que possam alavancar essa modalidade de forma que ela possa ocorrer durante o ano todo. Nós temos aqui campeonatos somente provinciais e o nacional ocorre em uma semana, e essa oportunidade, se não acontece esse ano, só vai esperar no próximo ano. No final do próximo ano. No final do próximo ano. Então, este cancelamento fere bastante ao investimento todo que os clubes fizeram. Os clubes, durante o ano todo, gastaram valores na logística, contratar jogadores também, em sustentar o campeonato, para no fim não poderem alcançar aquilo que eram os seus objetivos. E praticamente quem sai lesado são os clubes que lutaram e investiram bastante para depois nada acontecer. Acredito que a Federação possa, após, se as coisas puderem melhorar, se essas manifestações acabarem, tudo isso vai depender dos políticos, porque são eles que podem resolver isto. A Federação somente está para organizar uma prova, e se essa prova não for organizada enquanto não houver uma segurança garantida, não é possível acontecer. Muito certo, Mister. Ainda continuando mesmo sobre o futsal, a nossa província de Sofala estaria representada neste campeonato nacional com uma equipa, nesse caso, que seria a equipa campeã da província de Sofala, mas temos esse pormenor que até neste momento também há situações que
fez com que o campeonato provincial daqui da Província Sofala não terminasse. Vamos dizer, Mister, isto é um impacto que seria não muito positivo, termos já na barbas do Nacional e o campeonato provincial sem conhecer o seu campeão aqui em Sofala. Que tipo de impacto isto poderia trazer, Mister, se o Nacional estivesse previsto para iniciar no dia 5 e a Província de Sofala não ter o seu campeão de 2024, vamos dizer, já sabido, já decretado? Que tipo de impacto isto poderia criar, Mister? Ia ser negativo. Isso ia ser negativo e recairia para a organização, os organizadores. Porque nós sabemos que quando as coisas correm mal, a culpa vai para quem organizou a prova. Então, salvo que a coisa foi resolvida, conseguiu-se resolver, houve razões, não é, que deram vantagens à equipa lesada, que é o Casarão, não é? Porque esse tumulto todo, essa paralisação do campeonato foi devido a um jogo, não é, que foi anulado e depois foi remarcado de novo. Estamos falando mesmo em frações de horas. Em frações de hora. Então isto criou esse constrangimento em depois de haver essa confusão. Mas, salvo que foi resolvida a situação, houve razões para o Albadra, o Casarão não poder voltar a comparecer, porque quando a comissão cancelou o jogo estava mesmo cancelado e não podia ser remarcado de novo. Mister, ainda falamos do futsal. Sabemos que nos campeonatos dos outros países, não só do futsal, digo futebol 11, futebol 7, entre outros, campeonato de futebol de praia também, quando existe um campeão nacional, que diz que é o campeão do país, vamos dizer assim, este campeão representa o seu país em outras competições, vamos dizer assim, europeias, africanas e tudo mais, que vai jogar mediante os outros campeões dos outros países. Normalmente faz um torneio em que esses campeões vão disputar. Temos o caso da CAF, competições da CAF entre clubes, temos entre seleções. No futsal, acredito que aqui em África também existe, entre clubes campeões da África. Mas Moçambique, desde então, ainda não vimos nenhum clube campeão participar em uma competição com outros campeões, competir ou chegar a algum pódio ou estar lá presente. Esse tipo de situações em que não temos o campeão nacional a representar o país. Como é que faz um campeonato nacional ter um peso para as próprias equipas, visto que jogam durante a época na sua província, sai um campeão que vai competir no campeonato nacional e essa equipa consegue ser o campeão nacional e para por aí. Não temos a equipa a ir a preparar para uma competição mais forte e não temos a equipa a fazer investimentos mais fortes para progredir. Não há patrocinadores que investem seriamente em muitos clubes de futsal. Como é que uma modalidade como esta pode progredir se no próprio nosso país, a nossa própria federação, não demonstra criar condições para que essa equipa jogue fora de Moçambique ou compita em outros campeonatos? Sabemos que no Moçambola, o campeão que terminou neste ano, o Black Bull, já está a competir na Taça Nelson Mandela. O Forfã de Maputo, que foi campeão da Taça Moçambique, também vai competir, representa Moçambique. Mas no futsal, assim como em outras modalidades, isso não acontece. Que impacto isto traz negativamente para o nosso futsal aqui em Moçambique? Eu penso que tu já falaste um pouco de algumas coisas, alguns pontos que podiam responder a essa pergunta. Dizer que um deles é a falta de investimento. Porque em qualquer modalidade, para que ela possa crescer, possa progredir e possa haver a prática, precisa de investimento. Se o futsal, esta modalidade, não for investida com grandes empresas, porque nós temos no Moçambola, temos grandes empresas aqui em Moçambique que põem dinheiro no Moçambola. Então, se o futsal não for investido, os empresários não levarem a peito esta modalidade, ou não puderem
dar a vontade de poder alavancar esta modalidade, em nenhum momento os nossos clubes vão poder competir com outros clubes fora. Porque a logística é preciso haver um dinheiro para que haja essa deslocação, as hospedagens e que se faça esses jogos. Então, nós temos somente o basquete e o futebol, os nossos clubes já irem para fora do país. Então, e também temos algumas modalidades como o karate, os karatecas conseguem ir, o boxe, mas tudo isto é preciso um investimento. Então, se os nossos empresários não olharem o futsal como uma modalidade a priori, não é? Uma modalidade que pode também, que traz um contributo positivo ao futebol, que é o desporto rei, e o nosso futsal vai estar como se fosse marginalizado, ou sem poder sobressair. Porque tocamos nesse assunto mesmo, Mister, como uma pessoa experiente na área futsal, porque tivemos há anos atrás a seleção de Moçambique que chegava a competir em mundiais, em CANs de futsal, e até hoje há equipas que estão a melhorar. Temos países que não são muito conhecidos, mas que quando vão a esses campeonatos demonstram um futsal diferente, um patamar diferente. Competem aqui na África, demonstram superioridade, capacidade, e depois vão para o campeonato do mundo. Competem com seleções como o Brasil, o Portugal e outras seleções, mas jogam de igual para igual e trazem um bom rendimento. Neste caso, na ordem de Mister, será da responsabilidade dos clubes em garantir que tenham patrocinadores fortes, ou a própria federação não está a fazer o trabalho perfeito para que esta modalidade cresça a nível internacional? Por exemplo, a federação não tem muita culpa nisso. Os clubes, os grandes clubes aqui do nosso país, que participam no Moçambola, devem ter essa modalidade de futsal também no seu staff, no seu clube. Por exemplo, o Ferroviário da Beira. Tem o basquete, tem o futebol. E as camadas de formação também? Tem também o boxe, penso eu, até o badminton, ou tem o atletismo, mas não tem o futsal. Devia ter isto. Mas nós temos, em algumas partes aqui do país, nós temos visto que em Nampula existe o Ferroviário de Nampula com a modalidade de futsal. Então, se em todo o país, os clubes, o Costa de Sol, o Desportivo de Maputo, o Black Bulls ter o futsal, a modalidade vai crescer. O Songo, nesse caso, o futsal também tem muito... Então, é necessário que os clubes possam olhar para esta modalidade. Os clubes devem preocupar-se em abrir esta modalidade internamente, para que possa essa modalidade ter mais competitividade e possa crescer a modalidade. Mister, mesmo para fechar nosso programa, uma mensagem aos amantes de futsal e as equipas, nesse caso, que esperavam estar a competir, mas nesse caso, até nesse momento a federação não diz se haverá possibilidade do próximo ano existir um nacional logo nos primeiros meses do ano ou não. Que mensagem passa para os clubes que tanto investiram, prepararam-se e para o final não conseguir competir nesse nacional? Pronto, dizer que é preciso ter essa força, essa dinâmica de continuar a movimentar essa modalidade do futsal, porque o futsal nós sempre movimentamos essa modalidade com amor à camisola, e acreditar que um dia isto possa mudar, possam haver mais clubes interessados nos atletas, interessados na equipe técnica, e para que haja mais competitividade nisso. É de realçar um ponto que, se acontecesse o Nacional aqui no Chimoio, penso que nossas equipas aqui da Beira podiam representar-nos bem, porque é um campo que já conhecem, são habituados a competir, estamos perto da casa e haveria muito apoio, muita gente aqui da Beira poderia ir a Chimoio apoiar os nossos clubes, né? Caso do Galácticos, caso do Estrela, o Casarão, se fosse, ou os clubes de Mataquane, que são equipas muito fortes aqui na nossa província, iam representar-nos muito bem e iam ter um grande apoio nosso. Muito obrigado, Mister, pela sua presença aqui no estúdio para mais esse debate interessante que tem a ver com o futsal no nosso país. É uma modalidade que muito tem sido, vamos dizer, sacrificada, vamos dizer assim, durante os anos. Há anos que a modalidade tem efeitos positivos, há anos que tem efeitos negativos no que diz respeito à massificação, à participação dos clubes no nacional, não só, mesmo no provincial. Há províncias que têm apostado nessa modalidade, no seu desenvolvimento, há outras que ainda têm dificuldades, fatores de estrutura, estamos a dizer, de campos de futsal, que é um calcanhar daqueles no nosso país. Mister, mais uma vez, muito obrigado.
Assim que nos acompanha em casa, nas redes sociais do Facebook, muito obrigado. Vão nos visualizando, colocando mais likes, comentando também se o que gostaria de que visse melhorar no nosso programa. Estamos abertos, todas as ideias são bem-vindas e com a vossa ajuda vamos crescer. Muito obrigado e até ao próximo programa.